Irmãos, nesse instante de adoração e louvor, nós queremos então partilhar um pouco da história da igreja, de cada um. É isso que nós cremos devemos colocar diante do altar de Deus. O culto é uma expressão da comunidade e que isso não seja jamais esquecido no coração dos irmãos. Aquilo que vocês estiverem vivendo, não se esqueçam de trazer para que todos nós possamos glorificar e bendizer o Senhor. E sermos também orientados, sermos direcionados na palavra de Deus. Abram, portanto, nesse momento, a carta ao Apocalipse, capítulo 20. O milênio a um passo da eternidade. Nós vamos ler todo esse capítulo, porque ele é composto de 15 versículos. Vamos ler. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, ou que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Fechem os olhos.
Pai, te glorificamos e exaltamos pela tua santa palavra. Espírito de Deus, ilumina as nossas mentes, os nossos corações e nos faz compreender o teu agir, a história que o Senhor está realizando e nos permitindo dela participar. Nós o louvamos em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Como temos falado então, irmãos, este será momentaneamente o nosso último meditar neste púlpito durante os cultos a respeito do livro do Apocalipse. Este tema ainda será abordado no próximo domingo na escola bíblica, porque nós teremos um contato, uma oportunidade que a nossa irmã Rosângela nos concederá, já que recentemente ela esteve na Turquia. Os irmãos se lembram, ela citou isto, e ela vai trazer para a gente um pouquinho desta experiência, especialmente nos lembrando das igrejas que estão narradas, as 7 igrejas na carta do Apocalipse e que estão situadas nesta região. Então nós vamos ter um contato com esta história atual desse lugar. Orem pela nossa irmã, para que ela possa trazer a luz, possa trazer para nós tudo aquilo que Deus lhe concedeu. Que privilégio santo, Nós podemos então participar e vamos com esta irmã. Vamos lá. Capítulos 20 a 22 constituem a última sessão do livro. Em seu livro Milênio, Significado e Interpretação, Anthony Huickman diz que estes capítulos nos levam novamente ao princípio da era cristã. Isto é fruto de uma sistemática interpretativa do livro do Apocalipse, que ele vai retomando os momentos da história e vai acrescentando verdades que em outra não foi revelada. Então ele vai acrescentando a revelação. É uma metodologia bastante interessante deste autor. Neste capítulo 20, encontramos vários símbolos, a saber, chave, corrente, 1000 anos, abismo, selo, tronos, prisão, livros, Gog, Magog, lago de fogo e enxofre, e que nenhum deles pode ser entendido ou interpretado de forma literal, nem mesmo os 1000 anos, como alguns defendem. Todo respeito. Eles representam um período longo de tempo e a complexidade dos símbolos presentes devem ser trabalhados à luz das Escrituras como um todo. Então, eu não sei se deu para os irmãos perceberem isto, atentarem para isto, mas ao longo dessa nossa exposição, nesse período, nós fomos trabalhando desta forma. Também na escola bíblica isso pôde ser percebido. João vê um anjo que desce do céu, trazendo a chave do abismo e uma corrente. Ele amarra Satanás e o prende por 1000 anos no abismo. O selo de Deus é posto na porta do abismo como garantia da prisão do dragão, a antiga serpente, o diabo, que é referido lá no capítulo 3 de Gênesis. A sua prisão e acorrentamento indicam que a sua autoridade, poder e ação foram limitados. Ele foi vencido e despojado, e a sua ação não poderá resistir. Veja aqui, irmãos, ao poder da igreja. Não poderá resistir ao poder da igreja, daqueles que são os enviados de Deus. Lembram que Jesus falou: ide por todo o mundo, fazei discípulo em todos os povos. E mais adiante Jesus diz assim: quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, aí eu vou voltar. Então Jesus abre o caminho para a ida
E, ao mesmo tempo, no Evangelho, ele diz que os povos de todos os cantos da terra ouvirão do Evangelho, ouvirão da palavra de Deus. Então, nós podemos observar que, de certa forma, representa um poder que suplanta todos os demais. A ideia de que o Evangelho vai ser visto e ouvido em todos os lugares da terra. Porque essa é a nossa esperança. Se a gente não crê que Jesus vai voltar, eu não sei o que nós estamos fazendo, né? Como Paulo diz. Nós cremos que Ele vai voltar, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou e porque Ele é soberano. Então, se nós cremos nisso, nós cremos também que o Evangelho vai se espalhar por todos os cantos da terra, por mais difícil que isso possa parecer nos nossos dias. Ele foi vencido e despojado. Ele não pode impedir o desenvolvimento do progresso da igreja na pregação do Evangelho. A igreja, devidamente equipada com a armadura de Deus, terá elementos para resisti-lo. Lembram-se que nós terminamos assim a nossa palavra domingo passado? Resistam. Mas não é pela sua própria força, é pela armadura de Deus. Leia lá Efésios capítulo 6. Nós vamos ver como podemos resistir. Ainda sobre o encarceramento da antiga serpente, há outras teorias que não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, a teoria do pós-milenismo, que diz que este período será produzido pela igreja, um avivamento tremendo aconteceria na igreja, e ela vai avassalando, levando a mensagem do Evangelho por todos os cantos da terra para a instauração do milênio. E através da sua ação evangelística, estabelecendo, portanto, o reino milenar de Cristo. Esta é uma teoria que é corrente, portanto, entre o povo de Deus. Também a teoria pré-milenista, que ensina que a vinda de Cristo se dará em duas etapas. A primeira, para estabelecer o reino milenar, momento em que acontecerá a primeira ressurreição. Esta teoria nos faz pensar que este seria um momento de arrebatamento da igreja. Talvez os irmãos já tenham lido, já tenham ouvido, já tenham até comentado esta situação. E a segunda vinda, quando aconteceria o juízo final. Qual é que o irmão está mais afeito? Qual é que o irmão está mais acostumado? Qual é a teoria que o irmão se sente mais à vontade ao ler, por exemplo, a respeito desse assunto? Se só conhece essas duas, pós e pré, nós vamos trabalhar nesse instante uma terceira teoria. E essa teoria é bem presente no movimento reformado da igreja cristã. Ou seja, depois de 1400 anos aproximadamente da partida de Jesus, e já 500 anos atrás, nós ouvimos, portanto, a reforma protestante nos trazendo uma outra teoria a respeito do milênio. Vamos a ela. A reforma defendeu a posição amilenista. Quando nós incluímos um prefixo, né, antes de uma palavra, esse prefixo a, nós estamos dizendo que ela não compactua com a ideia que ela está complementando ali nesse novo termo, amilenismo. Então, essa ideia de milênio na reforma protestante, ela recebeu alguns valores interessantes. Vamos compartilhar isso. O milênio começou com a primeira vinda de Cristo. Alguém já ouviu isto? O milênio começou com a primeira vinda de Cristo. Mas, Senhor, nós já estamos em 2000 e pouco. Estamos em 2019. O que isso quer dizer? E terminará um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Pronto, parafusou mais ainda. Se é 1000,
Nós já estamos em 2000, Jesus ainda não voltou. A conta está errada. Mateus, a conta está errada, você que é matemático? Está errada, né? Então vamos lá, irmãos. Os 1000 anos mencionados neste capítulo referem-se a um período de tempo iniciado a partir da primeira vinda de Cristo, que inclui tudo o que a envolve, ou seja, desde a encarnação até a entronização de Cristo, passando pela ressurreição. Convido os irmãos para abrirem o livro de Efésios, capítulo 1, versos 20 a 23, por favor. Livro de Efésios, capítulo 1, versos 20 até 23. O que está escrito aí? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, prestem atenção, porque dentro desta teoria, esse texto tem muito valor, tem muito significado. Está apontando justamente para esta ideia. Satanás está amarrado e aprisionado até que se transcorra esse período, o milênio. Mais uma vez, nós voltamos lá no texto de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, para que ele não mais enganasse. Observemos o que Jesus declara em João 12, versos 31 e 32. Por favor, abram e leiam. João 12, versos 31 e 32. Quem já o achou, por favor, nos ajude aí, coopere. Isto, segundo o próprio Senhor, os sinais da chegada do reino confirmam que ele mesmo, primeiramente, amarrou o valente, isto é, Satanás. Mateus 12, 28 e 29, por favor. Não é este não, Barão, por favor. Mateus 12, 28 e 29. O acorrentamento de Satanás não o impede, entretanto, de agir totalmente. Apenas restringe a sua ação no sentido de poder enganar e obscurecer as nações. Lembra-se quando Isaías faz a promessa no capítulo 9 do menino? Ele diz que a terra que andava obscurecida viu grande luz. A terra que andava sem visão, a terra que andava enganada, a terra que andava sem poder ver, viu grande luz. E sendo esclarecida, a igreja não tem mais suas portas fechadas por sua ação. Ele fala isso. Mateus 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A era atual, compreendida pelo milênio, é o tempo da igreja evangélica, da igreja evangelista, e Satanás não pode impedi-la. Neste período, a igreja terá a oportunidade de fazer ouvir as boas novas de salvação em todo lugar,
como determinou o Senhor, e nós lemos isso em Atos 1, de 6 a 11, descerá sobre você o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vale ressaltar que, apesar disso, não se deve deixar de se preocupar com Satanás. Pedro diz que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versos de 8 a 10. Então, nesses versículos que lemos, 4 a 6, há uma referência à primeira ressurreição, aos mártires e à segunda morte. Podem observar isso. Percebe-se claramente nestas referências que o agir do mal tem as suas consequências, mas que há um poder, uma autoridade, que é a autoridade de Cristo, que o suplanta, que é um poder que vence o pecado, é um poder que vence a morte, é um poder que vence Satanás. Ou seja, há uma ressurreição em Cristo, e mesmo que a vida física seja tirada, os que ressurgiram em Cristo, mediante a fé, jamais sofrerão o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. É o dano da segunda morte. Então nós podemos compreender que este milênio, na verdade, dentro dessa perspectiva, é um símbolo. É um símbolo que denota um longo período de tempo, mas que caracteriza uma forma da história se desenvolver e que nos apresenta os agentes desta história, como eles vão trabalhar. Então, você faz parte desta história. Você faz parte como agente, como participante da Igreja de Cristo, aquela que viu grande luz, aquela que antes era obscurecida, mas que viu grande luz, e que tem, portanto, a sua ação da proclamação do Evangelho garantido pela vitória da cruz, pela vitória de Jesus, aquele que inaugura esse período, esse processo onde a limitação, onde há mãos amarradas, poder limitado, naquele que quer impedir que o Evangelho se expanda. Então preste atenção nisso. E mais uma vez, nós levamos os irmãos a refletirem um pouco. Eu lembro que o Eduardo citou bastante a semana passada aquele quadro dos dois caminhos, né? Se lembram disto? Esse quadro, contudo, tem uma reflexão que deve ser feita. Conquanto ele tenha sido usado aí largamente ao longo da história, ele coloca o ser humano no meio desses dois caminhos, não é isto? Mas nós aprendemos, queridos irmãos, que o ser humano ele está em um caminho ou ele está em outro. É lógico que a ideia ali é a da participação do ser humano, né? Que ele deve ter uma ação para escolher o caminho que ele deve desenvolver. Porém, nós não podemos nos esquecer que sair do caminho largo é graça de Deus. E se nós nele estávamos e hoje estamos no caminho estreito, devemos ser agradecidos. E devemos compreender que nem Satanás pode nos tirar desse caminho estreito. Este é o tempo do milênio. Este é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo da expansão do Evangelho. Você foi tirado do caminho largo para ir ao caminho estreito e proclamar a mensagem de vida, a salvação, a esperança. Não há outra razão. Você foi tirado de lá e foi colocado aqui para testemunhar pelo poder do Espírito que Jesus é Senhor da história. Jesus é Salvador. Vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação, que é algo que também nos inquieta e, de certa forma, está presente aí nesse texto. João afirma que, cumprido o tempo do milênio, Satanás será posto em liberdade. Está aí o versículo 7, os irmãos poderão ver. Será um período curto de tempo,
O próprio texto diz isso, né? Podem observar aí que o texto fala que será um período curto de tempo, embora essa questão, né, da avaliação do tempo para nós e o mundo espiritual realmente tem certas reservas. Por exemplo, Pedro fala que 1000 anos para Deus é como um, né? Então, há uma situação diferenciada aí. Contudo, ele está escrevendo para nós, ele não está falando para o mundo espiritual. Ele está nos dizendo, contudo, que é um tempo curto. Está aí no texto que nós acabamos de ler, vê aí versículo 3. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. A ação do mal, prestem atenção nisso, queridos irmãos. Dentro da perspectiva divina, dentro da soberania de Deus, é sempre classificada desta forma, é pouco tempo. Eu sei que às vezes nós pensemos até que está demorando, que não tem ação, que Deus se esqueceu, mas não caiamos nessa propaganda, não caiamos nesta mensagem, porque esta mensagem é da besta que vem da terra. Não caiamos nisso. O que a palavra nos ensina é que o mal tem um tempo limitado e ainda nos diz que é pouco tempo. O texto diz que Satanás sairá a seduzir as nações com o propósito de pelejar contra o povo de Deus. Versículo 8. Serão dias sob o domínio do anticristo. Gog e Magog, tirado de Ezequiel, capítulo 38, versículo 2, representam simbolicamente a oposição movida e intensa pelos inimigos de Deus e do seu povo. Especialmente nesse tempo, Ezequiel está falando desse domínio seleucida, né? Quando Antíoco Epífane foi realmente um líder brutal que, tal qual esses imperadores que nós citamos pela manhã, como Nero e também como Domiciano, eles trouxeram grande dor e grande dificuldade para o povo de Deus. Então o texto remonta para esse quadro onde o povo de Deus realmente tem um período de muita intensidade e carece de uma perseverança e de uma firmeza muito grande. É o que estava acontecendo quando o texto do Apocalipse foi escrito, né? Então, comentando esse trecho, Michael Wilcock diz o seguinte, e ele faz esse comentário comparando esta situação com o que Paulo escreve a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vejam só. Não acontecerá, ele está falando da vinda de Cristo, tá? Então, nós já pegamos aí o bonde andando, né? Ou seja, a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Jesus fala que viria a apostasia. Jesus comenta isso no Evangelho. E ele fala qual é a razão da apostasia. Ele fala que as dificuldades, os problemas, as adversidades, né, é que nos levam a apostatarmos da fé. Então, o que Paulo está dizendo? Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. No tempo presente, um poder divino detém, Paulo vai comentando lá. Porém, é certo que em alguns aspectos, o ministério da iniquidade já opera. Depois, irmãos, poderão observar lá no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 em diante, até o versículo 7. Mas quando aquele que o detém for afastado, o mundo novamente verá a eficácia de Satanás. Com todo o engano, com toda a injustiça, versículos 9 e 10. As predições são não simbólicas de Paulo, concordam de forma tão marcante com as profecias simbólicas do Apocalipse, que se torna muito difícil, dentro de uma visão geral, dizer que as duas passagens se referem a circunstâncias diferentes. Então, nos dá a entender que o que Paulo fala é confirmado depois lá no Apocalipse, como uma mensagem simbólica. A investida final de Satanás e suas hostes contra o povo de Deus será de curta duração, pois tudo culminará com a intervenção e a vitória definitiva de Cristo contra ele e seus agentes.
Se nós observarmos, portanto, o capítulo 20, versículos 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. E essa ação de Deus remonta também ao Monte Carmelo, né? Os irmãos se lembram lá quando Elias estava debatendo com os profetas de Baal. E os profetas de Baal clamavam e nada acontecia. E Elias orou e Deus mandou cair fogo do céu naquele altar preparado para os deuses de Baal. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, amados irmãos, esse evento é sucedido pela segunda vinda de Cristo, que está registrado em Mateus 24, versos 29 a 31. Então vejam aí que, dentro da explicação, dessa orientação que nos traz, né, os nossos irmãos na Reforma, nós estamos vivendo um tempo que tem essa caracterização, onde há o limite da ação do mal e onde há um rei soberano e que governa com as suas intenções da expansão e do avanço do seu reino. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, às vezes, a gente fica com esse sentimento, né, de que Deus está abandonando, Deus está deixando, mas, na verdade, o seu reino está avançando. E nós não podemos andar na contramão disto. Nós não podemos permitir que o reino de Deus vá para trás na nossa vida, que o reino de Deus retorne na nossa vida. A vinda gloriosa de Cristo, que é o terceiro ponto para refletirmos aqui. Esse trecho compreendido, do versículo 11 a 15, é uma clara referência à segunda vinda de Cristo e o grande julgamento. Nesse tempo ocorrerá a ressurreição dos mortos. A visão de João é muito nítida quanto à presença diante do trono de todos os que estavam mortos. Prestem atenção, o texto vai falando: o mar deu os seus mortos, o céu, a terra deu os seus mortos, os animais, as florestas, enfim, ninguém segurou. E é curioso, para que nós possamos perceber aí, que o inferno deu os seus mortos. Nem o inferno pode segurar. O que isso quer dizer? Que todos comparecerão diante do trono de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, e aí começa o desenrolar, portanto, da história. É uma coisa interessante, não é isso, irmão? Quando nós estivermos diante do trono branco, esses livros serão abertos. O livro da sua história, o livro da sua vida. E o que você acha? Vai faltar uma vírgula? Você acha que vai faltar um pontozinho? Não, não vai faltar nada. Mas aí talvez a gente, como muitas vezes nós fazemos, né, começamos a tremer, a ranger os dentes e a ficar com medo. O que? A minha vida vai ser revelada. Tudo aquilo que está na minha história vai ser exposto. Isso dá um medo tremendo. A gente fica com medo, às vezes, de contar as coisas uns para os outros. Nós temos medo porque muitas vezes nós somos traídos da presença. Viram aqui? De todos os nascidos na história vão ouvir a sua história. Mas uma coisa belíssima que as Escrituras nos ajudam é que eles vão ouvir também que na sua história está um dia em que você disse: sim, Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Eu me curvo diante de Ti, diante da Sua grandeza, diante do Seu poder.
E por mais que a minha história tenha marcas, tenha manchas brutais, terríveis e feias, hediondas, ninguém vai poder vir aqui e apontar o dedo para mim e dizer: você não pode, você não vai. Porque um dia Jesus Cristo na cruz te chamou e você disse: sim, Senhor. Você vai poder agradecer. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor veio até mim. A visão de João é muito nítida. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos, e não outros, como diz Daniel também. Embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente às suas almas, para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Simultaneamente, a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos, ocorrerá o julgamento. E a seguir, seguir-se-á então a eternidade, conforme 2 Tessalonicenses 1, versos 7 a 10. A morte e seus poderes, bem como os ímpios, já terão sido jogados no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Os santos, por sua vez, na presença do Senhor, começam a desfrutar do novo céu e da nova terra por toda a eternidade. É o fim da história e o começo da eternidade. João apresenta o ministério de Cristo realizado para a salvação dos que creem. A obra de Cristo é completa e perfeita. Lembram-se, de manhã estávamos falando isso, que nós não podemos desejar acrescentar nada àquilo que Jesus fez. O que ele fez é suficiente. Assim, os que creem podem confiar. Eles não serão nem envergonhados e nem confundidos. Talvez o maior problema que nós temos quando se fala em nossos erros é a vergonha, é o vexame, é o opróbrio. Nós ficamos com medo, trememos e às vezes nos isolamos. Mas vejam isso, não há força e nem poder que vai fazer isso aparecer. A vida cristã é construída em meio às dificuldades, às tribulações e às perseguições. E, por certo, as nossas limitações também vão fazer que em muitos desses momentos nós até pensemos em recuar. Façamos coisas que não deveríamos mais fazer, mas afinal estamos no mundo e no meio de lobos, como afirmou Jesus. Porém, é na nossa perseverança que entraremos no reino eterno. Abra aí Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Quem abriu pode ler. Que maneira, Rodrigo? Fique como? Firmes. Firmes em quê? Em Cristo Jesus. Fiquem firmes em Cristo Jesus. E assim vocês serão salvos. Fiquem firmes em Cristo Jesus. Jesus também nos exorta a sermos fiéis até a morte, para termos a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, caminhemos em fé e perseverança até o dia em que a trombeta soar, anunciando a volta de Jesus, e ressurretos ou transformados, entremos na eterna luz, na glória e presença de Deus e do Cordeiro, para vivermos a eternidade. Amém, irmãos? Muito bom.
Concluído então esse nosso tempo de meditação sobre o Apocalipse, quero pedir as minhas desculpas, porque, por certo, é um texto muito amplo, é um texto muito profundo, e que não seria possível, com esse tempo que nós tentamos aqui, nós esgotarmos totalmente ele. Glória a Deus por isso, porque vai fazer com que nós não nos acomodemos. Não é isto? Então o convite que nós temos aqui, juntamente com as nossas desculpas, é que você continue caminhando nesta reflexão, que você continue lendo, que você continue meditando esse livro, continue permitindo que as dúvidas venham à sua mente, ao seu coração, mas não deixe que elas ali permaneçam. Não deixe. Tente de alguma maneira tirá-las, dirimi-las. Comece com uma simples oração: Senhor Deus, o Senhor sabe a minha incapacidade, o Senhor sabe as minhas fraquezas, o Senhor sabe da dureza do meu coração, mas gostaria que o Senhor pudesse transformar a minha mente e o meu coração, assim como o teu servo Paulo pediu, quando escreveu a Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Porque eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ler o Apocalipse é buscar isto. Fugir dele, deixar ele de lado, não é provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, irmão, vá em frente, né? Continue lendo e se delicie. Como eu disse, nós não podemos fazer sozinhos. Eu não faço sozinho. Eu estudo, eu tenho texto, os irmãos têm em sua disposição, tem a igreja. Não deixe de fazer isto. E, acima de tudo, peça a direção do Santo Espírito de Deus, para que Ele possa iluminar a sua mente e o seu coração. Esteja atento, porque nós estamos na história, e o Apocalipse é a história do povo de Deus. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus?